Gestão de pessoas e meio ambiente. Primeiramente, falando de gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela é interdependência de organização e pessoas. Então, de um lado você tem as pessoas com dedicação, esforço, conhecimento, e isso que elas cedem para organizações, então essas três coisas. E a organização, por outro lado, elas cedem para as pessoas salário e benefícios, treinamento e oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. As pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos individuais e pessoais. As organizações dependem direta e irremediavelmente das pessoas para operar, produzir seus bens e serviços, atender clientes, competir nos mercados e atingir seus objetivos globais e estratégicos. Então, é uma interdependência das duas coisas. Existe a mentalidade de ganha-perde, ou seja, até pouco tempo, o relacionamento entre pessoas e organizações era considerado antagônico e conflitivo. Este pensamento ainda persiste para certas ideologias. Então, acreditava-se que os objetivos das organizações, como lucro, produtividade, eficácia, redução de custos, eram incompatíveis com os objetivos individuais das pessoas, como melhores salários e benefícios, conforto e segurança no trabalho, lazer, desenvolvimento e progresso pessoal. É um tanto quanto intuitivo você compatíveis. Dizer, olha, compatíveis. Olha, se as pessoas querem melhores salários, isso é mais custo para a organização, consequentemente redução do lucro. Então, não teria como conciliar esses dois objetivos, essa mentalidade de ganha-perde. Mas, com o passar do tempo, verificou-se que se a organização busca alcançar seus objetivos da melhor maneira possível, precisa canalizar os esforços das pessoas para que elas também atinjam seus objetivos. Isso são a mentalidade de ganha-ganha. Ou seja, onde os objetivos pessoais e os objetivos organizacionais, você pode alcançar os dois de forma que os dois que tanto pessoas como organizações ganhem. Então seria esse o objetivo. Voltando lá, por exemplo, se você paga melhores salários, você pode ter profissionais mais dedicados ou mais capacitados e também os lucros aumentariam. Então você tem essa mentalidade e a gestão de pessoas, ela terá essa mentalidade aqui. Ó. Ela parte deste princípio da mentalidade do ganha-ganha. Então, quais são os objetivos organizacionais? A sobrevivência da empresa, o crescimento sustentável, a lucratividade, a produtividade, a qualidade dos produtos e serviços, a redução de custos, a participação no mercado, novos clientes, competitividades e imagem no mercado. Então, se diz muito que o objetivo da empresa, o único objetivo é o lucro, e isso não é uma verdade absoluta, pois a empresa possui também outros objetivos. Ela pode até lucrar no curto prazo e não usar esse lucro para reinvestir, por exemplo, nas operações da própria empresa e ter um prejuízo ao longo prazo. Então, ela poderia lucrar menos, digamos assim, em reinvestir em si mesma para manter, por exemplo, a sobrevivência. Então, não é só o lucro que é o objetivo organizacional. Por outro lado, tem os objetivos individuais. Você tem melhores salários, melhores benefícios, mas não é só isso. Você tem também estabilidade no emprego, segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, satisfação, consideração e respeito, oportunidade de crescimento, liberdade para trabalhar, liderança liberal, orgulho da organização. Então, nem sempre só um salário alto é algo que os empregados estão buscando. Esses fatores aqui, como liberdade, eles são muito importantes. As organizações surgem para aproveitar a sinergia dos esforços de várias pessoas que trabalham em conjunto. Isso desde lá do surgimento do capitalismo, em que você tinha várias associações de artesãos se unindo e se especificando, e aí você tem um ganho de sinérgico,
né, as pessoas se ajudando para alcançar níveis mais altos, por exemplo, de produtividade, o todo é maior que a soma das partes. Então, quando as pessoas se unem, você se aplica essa máxima da teoria dos sistemas, que 1 mais 1, por exemplo, pode ser igual a 3. Né? Então, se essa pessoa fazer um esforço individual, ela chega nesse nível. Se essa pessoa fazer um esforço individual, ela chega nesse nível. Mas se elas duas cooperarem, elas podem chegar em nível maior, por isso que 1 mais 1 pode ser mais do que 2, para a teoria dos sistemas. Então, e aqui, na administração clássica, a especialização levou ao aumento da produtividade, como eu falei anteriormente, no início do próprio capitalismo. Então, conceito de gestão de pessoas. Tem vários conceitos, eu vou listar 3 aqui. É uma associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas com o objetivo de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações. Então, gestão de pessoas é o conjunto de estratégias empregadas por empresas para desenvolver seu capital humano. Outro conceito é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da produção gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. Evolução da terminologia, primeiramente se chamava de administração de recursos humanos, e ela via as pessoas como recursos produtivos. Você tem um tratamento padronizado, uniforme das pessoas, lembrando muito o que Taylor dizia, as primórdios da administração científica. Você estava na era industrial, uma ênfase no operário, trabalho mecânico, a manutenção do status quo e o trabalho isolado. Então, era uma ideia muito hierarquizada da administração. As pessoas eram meros recursos que você podia substituir a qualquer momento. Eram iguais a máquinas, né? Como se fossem recursos produtivos iguais a máquinas. Depois a terminologia mudou para a gestão de pessoas, que é a que predomina. Então trata pessoas como seres humanos, parece ser redundante, mas quando a gente vem aqui para essa anterior, em que as pessoas eram tratadas como máquina, faz sentido essa frase, né? Pessoas como seres humanos. Tratamento individualizado e personalizado. Se antes eram tudo uniforme padronizado, aqui você passou a ter customização dos próprios funcionários da empresa. Se está na era da informação, a ênfase está no tático, você tem um trabalho mental, a criatividade e a colaboração. E mais recentemente tem surgido o termo gestão de talentos humanos. Então, as pessoas como provedores de competências, o foco está na competência do indivíduo, o tratamento individualizado e personalizado também, você tem a era do conhecimento, a ênfase é estratégica, o trabalho maior ele é intelectual, aqui você tem mental e intelectual, é diferente do mecânico daqui, você tem aqui a inovação também na gestão de talentos e a participação ativa e proativa. Gestão de pessoas e meio ambiente. Então, é responsável pela capacitação e motivação dos empregados e terceirizada da organização a responsabilidade socioambiental. Em tese, a gestão de pessoas é a primeira atividade que deve envolver com a sustentabilidade, pois é a partir dela que as demais serão envolvidas. Então, a frase de Peter Drucker, as pessoas são a única vantagem competitiva sustentável de que uma empresa pode dispor a longo prazo. Então, a gestão de pessoas seria a primeira área de uma empresa verde. Comprometimento dos colaboradores à questão ambiental. Constitui o maior gargalo para a implementação de geração de valor sustentável, ou seja, seria a coisa mais difícil você conseguir o comprometimento para você implementar a gestão ambiental numa empresa. Numa empresa tradicional, né? Talvez numa empresa que já tem essa cultura sustentável seja mais fácil, mas nas empresas tradicionais, pelo menos a maioria das empresas do Brasil, você conseguir esse comprometimento dos colaboradores é realmente difícil, porque constitui um processo de mudança na cultura organizacional, que envolve também mudança na forma individual de interagir com as questões ambientais. Então, a cultura é algo que é difícil mudar de forma radical.
Então, embora o próprio conceito de cultura ele implica certo dinamismo, você mudar da água para o vinho, uma pessoa é extremamente difícil. Então, esse que é o grande desafio da gestão ambiental aplicada à gestão de pessoas. Cultura organizacional. Então, o que vem a ser esse termo? Vamos primeiramente falar de cultura, de forma geral. Então, na antiguidade, o termo cultura denotava um processo, uma cultura ou cultivo de cereais, ou cultura, criação de animais. Então, era cultivo, criação, tem essa origem aí agropecuária, é um termo germânico. No século XVI, recebeu uma extensão metafórica. A cultura passou a ser o cultivo da mente. No século XVII, os alemães passaram a designar cultura para o modo de vida particular de um povo. Então passou a ter essa conotação. Diferentes povos teriam diferentes culturas. Todos esses significados permaneceram e novos foram adquiridos. Então, desde aqui, você ainda usa o termo cultura para criação de cereais. Mas se usa o termo pessoa culta, cultura para inteligência, né? Como se aquela pessoa que não tivesse cultura seriam pessoas menos inteligentes. As atividades culturais e você tem o próprio Ministério da Cultura. Características da cultura. Necessidade de expressão para seu fortalecimento. São as manifestações culturais. Então você tem aqui desde as pinturas rupestres, uma forma de manifestação, sistema de libras. Aqui você passar a faixa de um presidente para o outro também é uma forma de manifestar o líder executivo de uma nação, a faixa, manifestações folclóricas, religiosas e de grupos sociais. Então, essas manifestações são características da cultura. O dinamismo. Então, a cultura é dinâmica, como falei anteriormente. Você tem, por exemplo, os povos indígenas, aquela ideia de que são povos tradicionais e a cultura deles nunca muda e que, na verdade, tem que meio que preservar como se fosse algo intacto. Mas, por exemplo, se havia índios que usavam arco e flecha, hoje já tem índios que usam espingarda e, inclusive, os computadores. Particularmente, é uma opinião minha, eu não vejo algo de errado aqui, como se estivessem, entre aspas, perdendo sua cultura. Não, eles têm como ter acesso a essas novas tecnologias, mantendo as suas tradições. Não necessariamente a tradição vai se perder. Você tem como manter uma nova roupagem de tradição, até porque qualquer cultura você vai ter tradições que vão ser, de certa forma, hábitos, melhor dizendo, que vão se perdendo em detrimento de outros. Mesmo os índios de hoje, que têm pouco contato, por exemplo, com os ditos da civilização, são diferentes dos índios de 1000 ou 500 anos atrás. E você tem dinamismo, por exemplo, na moda. Então, aqui dos anos 50, dos anos 70 e dos anos 90, a cada período, a cada década, você tem roupas diferentes que as pessoas usavam. Então, essa é a dinâmica da cultura, é uma questão temporal. A cultura também possui regras para a conduta humana, chamada moral. Então, alguns exemplos aqui, os 10 mandamentos da Bíblia, das religiões cristãs. A camiseta de regata proibida, você não pode entrar de camiseta de regata num órgão público. Porém, nesse caso aqui foi uma decisão judicial que a União foi condenada a pagar 10 mil de danos morais para um trabalhador, que foi impedido de participar de uma audiência na justiça por estar vestindo camiseta de regata. Então, tentar aplicar uma regra moral, mas mesmo que isso não tenha amparo na lei. Você não pode falar de boca cheia, claro, é uma questão de saúde, mas é também uma questão de moral, por que não dizer, uma questão de, entre aspas, falta de educação. A Constituição, que é a institucionalização dessas regras, algumas, digamos que
informais na sociedade, mas você tem aí sociedades alternativas que são contrárias às regras, sociedades anarquistas que preferem que não tenha, por exemplo, um governo institucionalizando as regras, e sociedades mais flexíveis, como as que existem, por exemplo, na praia de nudismo, e contrariam as regras da sociedade convencional, que é o uso de roupas. Ocorre também em diferentes escalas, de modo que em uma mesma sociedade existem vários grupos culturais, ou chamadas subculturas. Você tem aqui o futebol, por exemplo, torcidas diferentes, você tem punks e skinheads, são grupos urbanos, você tem aqui o candomblé e também os evangélicos e os rastafares. Então são todos grupos culturais que às vezes coexistem dentro de uma mesma cidade ou de uma mesma região. Você pode ter esses vários grupos culturais. Grupos sociais apresentam um limite, chamado alteridade do ponto de vista antropológico, dotados de diferentes graus de dinamismo e flexibilidade, ou seja, é uma tolerância. Você pode ter um limite territorial, exemplo, Brasil e Argentina, então a gente se identifica como brasileiro a partir do conhecimento de que existem outras nações, é o princípio da alteridade. Só é a partir do conhecimento do outro que a gente entende nós mesmos como civilização. Todo trabalho antropológico em grupos tradicionais, por exemplo, grupos indígenas, ele é feito fazendo uma comparação dos hábitos e costumes desses índios com a dita sociedade civilizada. E é impressionante como você, tendo conhecimento de outras culturas, de outros povos, você acaba entendendo mais da sua própria cultura. Eu sou prova viva disso, por experiência própria, a partir do momento que eu passei a ler livros de religião oriental, me interessei pelo taoísmo, pelo confucionismo, eu percebi muitas coisas da minha própria cultura, ou da cultura que eu nasci, da sociedade onde eu nasci, que é a cultura ocidental judaico-cristã. Percebi as diferenças e coisas que, se eu não tivesse contato com outras culturas, eu jamais iria compreender melhor. Então, existe essa questão do princípio da alteridade, de o conhecimento de novas culturas ampliar nossa visão de mundo. Você pode estabelecer um limite para os grupos culturais por gosto. Por exemplo, aqui é o fã-clube, eu acho que do Luan Santana. Então você tem aqui o fã-clube, um gosto do gênero musical, de um cantor. Você tem limite, entre aspas, intelectual, o grupo dos médicos, né, formados em medicina. É um limite cultural, entre aspas. Né? Você tem toda uma cultura, além, claro, da questão técnica, mas existe uma questão cultural, sim, dentro do grupo de pessoas que se formam em medicina. Você tem limite profissional, aqui, funcionários dos Correios, estão todos ligados dentro de uma mesma cultura, que mais precisamente uma empresa, para a gente falar mais tarde de cultura organizacional, mas a empresa em si ela é um limite, ela pode ser considerada como um limite aí de os grupos sociais. Um limite religioso, aqui a religião católica, você tem o Papa, né, a bênção, e limites radicais, como o Ku Klux Klan, que é um grupo neonazista norte-americano. Eles são tão radicais que ninguém pode, não é qualquer um que entra nesse grupo. Inclusive, eles querem a genomia de determinado grupo perante a sociedade, por exemplo, contra os negros e latinos. Então, quando você tem esses limites radicais, você tem pouca flexibilidade nos limites dos grupos e pouca tolerância, você tem o que se chama de etnocentrismo, ou seja, centrado apenas nesse grupo. Você não dá margem para o outro ou quer o extermínio do outro. Uma única pessoa pode participar de vários grupos que definem então sua identidade cultural. É um termo também muito discutido na antropologia, mas identidade cultural é tudo aquilo que nos identifica dentro de determinadas culturas, que nos forma como seres culturais. Então você pode ter aí, o grande exemplo são os grupos do WhatsApp. Então, os seus grupos de WhatsApp são diferentes. Você tem um grupo lá do seu bairro, da sua família, de algum esporte ou da academia que você faz, da faculdade também,
algum time de futebol que você torce, enfim, vários tipos de grupos que tem, por exemplo, no WhatsApp, Facebook, essas coisas, e você se identifica com um grupo, determinado grupo de pessoas que tem alguma afinidade. Então você participa de vários grupos culturais, o que lhe faz uma pessoa única, ou você ter sua própria identidade cultural. Cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direcionam a sua ação para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, o conceito de cultura organizacional é muito semelhante ao conceito de cultura antropológico, claro, com as devidas ressalvas, mas é o conceito de cultura aplicado numa organização particular, no limite de um grupo cultural, digamos assim, que está relacionado à empresa ou organização. Alguns aspectos que expressam a cultura organizacional de uma empresa são maneira como ela faz seus negócios, maneira como ela trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades, o grau de lealdade expresso por seus funcionários em relação à empresa. Então, por exemplo, existe uma diferença muito grande da cultura da Apple para a cultura do Google, por exemplo. A Apple tem a característica, o DNA da sua principal liderança histórica, que é o Steve Jobs. Então, é uma empresa mais rígida. Já o Google é uma empresa mais dinâmica, que dá maior liberdade para os funcionários, que estão em níveis organizacionais mais baixos. A cultura precisa estar alinhada justamente com outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização em si, a direção, o controle, para que se possa conhecer melhor a organização. Então, não existe uma cultura melhor ou pior do que uma empresa. O que existe é uma cultura mais adequada para aquilo que está sendo planejado e para as pessoas que trabalham na empresa. De repente, você pode se sentir melhor numa empresa como o Google, mas precisa de uma empresa mais rígida para de fato produzir. Então, isso varia de empresa para empresa. Cultura é própria de cada organização. Então, existe uma cultura voltada para a segurança na DuPont, uma cultura de inovação da 3M e uma cultura de qualidade da Toyota. São características típicas dessas empresas. As pessoas em cada uma dessas organizações aprenderam uma maneira peculiar de lidar com a variedade de assuntos relacionados à vida e ao cotidiano de trabalho. Organizações bem-sucedidas estão adotando culturas não somente flexíveis, mas sobretudo sensitivas, para acomodar diferenças sociais e culturais entre seus funcionários. Então, a ideia de você integrar pessoas com diferentes vivências e diferentes culturas é uma forma de agregar valor ao seu quadro de funcionário. A dinâmica se torna maior. Então, quanto mais diversidade cultural você tiver, a tendência é ser melhor. Existem culturas organizacionais adaptativas e outras não adaptativas. Então, as adaptativas elas são maleáveis, flexíveis e voltadas para a inovação e a mudança. As não adaptativas são rígidas e voltadas para a manutenção do status quo e o conservantismo. Busca pelo equilíbrio entre flexibilidade e estabilidade. Apesar de muitas vezes a necessidade de mudança se faz importante, algum grau de estabilidade, claro, é um pré-requisito para o sucesso de longo prazo da organização. De um lado, a necessidade de mudança e adaptação para garantir a atualização e modernização, e de outro, a necessidade de estabilidade e permanência para garantir a identidade da organização. Lembra que nós falamos de identidade cultural? Então, a identidade da organização também existe. E a organização não pode, ou de uma hora para outra, pelo menos, perder sua identidade. Imagina se de uma hora para outra o Google se torna uma empresa rígida. Isso não pode, isso provavelmente não vai ser bom para a empresa. Mas também ela não pode ficar, se o mundo exigir, ou o ambiente externo exigir uma gestão mais rígida,
ela não pode também se ater de fazer uma mudança ou mudanças incrementais, adaptativas na sua própria cultura organizacional. Embora não seja esse o caso, a tendência é que as empresas se tornem mais flexíveis. Então, uma empresa como a Apple, por exemplo, teria que se adaptar nesse novo cenário. Camadas da cultura organizacional sustentável. Então, falamos muito de cultura antropológica, depois de cultura organizacional, e agora nós vamos falar da cultura organizacional sustentável. Então, existem camadas em que, se você quer tornar uma empresa sustentável, uma empresa verde, você precisa atuar nas pessoas e na cultura organizacional da empresa. Mas existem os níveis em que essa atuação é feita. Então, o nível básico da cultura organizacional são os artefatos. Isso qualquer cultura organizacional, e nós estamos aplicando aqui as empresas sustentáveis. Mas qualquer cultura organizacional, a gente pode delimitar esses três níveis, essas quatro, melhor dizendo, camadas básicas. O primeiro nível, os artefatos, inclui tecnologias, prédios, instalações sustentáveis, produtos e serviços verdes. O segundo nível, padrão, que são os processos, tarefas, normas e regulamentos. O terceiro nível, valores compartilhados, o que as pessoas dizem ou fazem no dia a dia em relação ao meio ambiente. E o quarto nível, as pressuposições, crenças inconsistentes, concepções da natureza humana, percepções e sentimentos ambientais. A ideia é que a mudança organizacional, se a auto-organização quiser tornar a empresa sustentável, ela tem que ser aqui, de cima para baixo. Então, você tem que primeiro mudar os pressupostos, depois os valores, depois os padrões e, por fim, os artefatos. Não adianta você tentar colocar um padrão na marra se as pessoas não têm esses valores. É um pouco do que eu falei numa aula anterior da legislação ambiental no Brasil. Você tentou implantar a legislação na marra, acontece que a legislação no papel é muito boa, mas ela não é aplicada na prática por conta que as pessoas não possuem o valor, de modo geral, não possuem o meio ambiente como um valor cultural. A gente está falando do Brasil como uma organização, uma grande organização, mas a gente pode aplicar essa mesma ideia numa empresa. Tentar padronizar tudo quando as pessoas não estão dispostas é uma forma tanto quanto complicada, de implantar uma mudança organizacional. Então, a mudança organizacional, conforme a teoria do desenvolvimento organizacional, tem lá no livro do Kevin Nathan, dos livros básicos de administração ambiental, as teorias geral da administração, que falam várias teorias. Essa teoria fala que a mudança organizacional precisa ser previamente planejada, principalmente pela alta administração, pelo nível estratégico. Então, qual é a ideia? Isso pode ser aplicado a qualquer pessoa. Quando você tenta implantar uma mudança na cultura de um indivíduo ou de vários indivíduos, geralmente a primeira reação do indivíduo é a recusa. Então, existe todos nós temos uma certa resistência à mudança, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Então, a recusa, o gestor que quer implantar uma mudança organizacional, ele tem que saber que essa recusa sempre vai acontecer, pelo menos de uma parcela significativa dos funcionários. Então, a recusa total, você tem que ter muito diálogo, tem que ter também resultados para mostrar que para essas pessoas que faz sentido a mudança que você está propondo. Depois da fase de recusa, vem uma fase de resistência. Não é de uma hora para outra que a pessoa vai mudar e se tornar sustentável, por exemplo. Então, após essa fase de resistência, aí vem a experimentação. Ou seja, você já convenceu o indivíduo a mudar seus valores, mudar alguma coisa, seus hábitos. Só que ele não vai mudar de uma hora para outra. Ele não vai se tornar a pessoa mais sustentável de uma hora para outra. Ele vai ter que experimentar aos pouquinhos a questão, por exemplo, de reciclagem, de seu uso de materiais. Então, qualquer mudança ela é devagar, né? Ela não é tão rápida assim. Qualquer mudança cultural.
Por fim, quando o indivíduo já passou por vários experimentos e já criou aí compromisso com a questão ambiental, aí vem o comprometimento, que é a última etapa. Aí sim, você já tem indivíduo de fato engajado. A ideia é que se você tenta comprometer as pessoas sem entender essas fases, você pode se tornar aqui um eco-chato dentro da empresa, você como gerente. E aí as pessoas não vão sair dessa fase de recusa, porque elas vão recusar, inclusive, você quanto pessoa. Então, o gestor de mudança ele tem que saber lidar com essas diferentes fases das mudanças culturais na empresa. Processo de gestão de pessoas e sustentabilidade. Então, no outro livro do Kevin Nato, Gestão de Pessoas, ele fala que a gestão de pessoas ele possui 6 processos: né? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Dentro do processo de agregar, nós temos o recrutar e o selecionar pessoas. No aplicar, orientar pessoas, modelar o trabalho e avaliar o desempenho. Recompensar, remunerar pessoas, programa de incentivos e benefícios sociais. No desenvolver, nós temos o treinar pessoas e o desenvolver pessoas e organização. No manter, a relação com os empregados, a saúde e qualidade de vida e a gestão de informação. Já fica aqui no processo de monitorar. Como é que cada um desses processos se relaciona com a questão da sustentabilidade? Vamos começar aqui pelo agregar. A visão sustentável deve ser um dos critérios para a admissão de um candidato. Então, agregar, você tem aí o selecionar e o recrutar candidatos, primeiro recrutar, depois selecionar. E esses candidatos precisam ter uma visão sustentável se você quer mesmo se tornar uma empresa verde. É importante que desde o processo de seleção de funcionários você utilize isso como um critério para admissão de funcionários. Se a empresa tem uma imagem sustentável, isso ocorre naturalmente. Então, uma empresa, por exemplo, como a Natura, que tem uma imagem sustentável, a tendência é que boa parte dos candidatos sejam candidatos que tenham aí esse viés mais ambientalista, entre aspas, que se atraia candidatos com essa vocação. Os tipos de recrutamento clássicos da gestão de pessoas são o interno e o externo. O interno usa o banco de dados dos colaboradores da empresa para promover aqueles com perfil sustentável. Então, você quer implantar uma gestão sustentável, você tem que selecionar um gerente para assumir, né, o planejamento tático ambiental, digamos assim, a mudança que você quer. E você tem que ter uma comissão também para atuar. E essa comissão ela pode ter algum benefício de remuneração, por exemplo. Quais são as pessoas que você vai chamar para essa comissão? Você vai ter que analisar o perfil das pessoas que já trabalham na empresa, uma forma de recrutamento interno para fazer uma promoção. O recrutamento externo, você vai tratar de candidatos de fora da empresa. Então, a empresa não possui, por exemplo, um gerente qualificado para implantar um sistema de gestão ambiental, e aí você vai ter que fazer uma seleção a partir do conhecimento e experiência da prática sustentável das pessoas que se candidatarem. Existem vários prós e contras aí nos tipos de recrutamento interno e externo, mas esse é assunto para outra aula. O recrutamento e a seleção e de forma geral, o processo, a gestão de pessoas como um todo, todos os processos se baseiam em dois critérios. Então, pode ser o critério do cargo, ou seja, uma adaptação do candidato a um desenho de cargo feito previamente. Você primeiro faz o desenho de cargo, é uma coisa que inclusive vem lá do Fayol, da administração clássica, e temos como exemplo o concurso público para qualquer órgão, mas a gente está falando aqui do IBAMA, que é um órgão ambiental. Então, vai ter lá o cargo pré-definido que a pessoa vai assumir, quais são as tarefas que ela vai ter, e aí você vai adequar a pessoa àquele cargo. Então, o foco está no cargo. Quando você faz o recrutamento por competência, a adaptação das atribuições das organizações à competência dos candidatos, ou seja, você não tem um cargo pré-definido, você vai ver uma lista de pessoas, aí você vai ver, essa pessoa é muito boa,
Então, eu vou adequar o meu cargo, a minha estrutura organizacional, por exemplo, da empresa, para incluir essa pessoa de alguma forma, porque ela é boa. Então, você não olha para que cargo previamente ela vai ter, você vai simplesmente selecionar boas pessoas e depois você vai pensar nas tarefas que elas vão fazer. É muito comum, por exemplo, numa seleção de mestrado, de qualquer área, mas na área ambiental especificamente também. Então, um professor, um pesquisador, ele tem vários projetos de pesquisa, inclusive várias linhas de pesquisa. Então, não é algo tão pré-definido. Você pode, por exemplo, aparecer um candidato que tenha um projeto de pesquisa que não está dentro daquilo que um professor pesquisa habitualmente, mas que está muito bem escrito e que o candidato é muito bem qualificado em termos de currículo, inclusive o currículo é uma das etapas, e o professor o grupo de professores pode decidir pela aprovação desse candidato, mesmo que não tenha aí um cargo, entre aspas, pré-definido para ele. Então, o olhar está muito mais para a competência do que para o cargo. O processo de aplicar. A orientação das pessoas envolve um processo de socialização para conhecimento inicial da cultura sustentável da organização. Então, o indivíduo acaba de ser aprovado para trabalhar numa empresa, acaba de conseguir um emprego, e aí é muito comum as empresas fazerem alguma boa-vinda, não necessariamente uma festa, uma confraternização de boa-vinda aos novos funcionários. Aí se chama de socialização. Então, nesse ambiente mais informal, digamos assim, não é aquele ambiente de trabalho propriamente dito, aí você vai conhecer as pessoas, você vai conhecer para além do seu ofício ali no momento, você vai conhecer o que elas pensam e, claro, vai ficar muito claro, se for uma empresa verde, a cultura sustentável da organização. O organograma deve ser desenhado de forma a privilegiar cargos e competências sustentáveis, inclusive para o desenvolvimento de carreira. Carreira é o potencial de você crescer dentro da empresa, ou seja, assumir vários cargos. E quando você desenha uma carreira, quem faz isso é a alta administração ou gerente de gestão de pessoas, você pode levar vários critérios em conta, como produtividade, assiduidade, entre outros. E, claro, numa empresa verde, o critério da sustentabilidade ele é essencial para o crescimento dos funcionários dentro da empresa. E, como está dito aqui, a sustentabilidade fará parte do processo de avaliação dos colaboradores. O processo de recompensar. O sistema de recompensa variável ou meritocrático pode incluir critérios sustentáveis. Então, você tem a recompensa, é o tradicional salário, mas você pode ter uma recompensa variável, por produtividade, por exemplo. Aqui se chama meritocracia. Quanto mais você produz, mais você ganha. É muito comum em cargo comissionado, isso, de vendedores, por exemplo. Mas você pode ter outros critérios além de quanto mais você vende, e inclusive critérios sustentáveis. Por exemplo, quanto menos desperdício tem seu setor, entre outras coisas. O sistema de benefícios pode incluir parcerias com outras empresas verdes. Por exemplo, subsídios para refeições mais sustentáveis, não necessariamente vegetarianas, mas refeições que venham aí de plantações da agricultura familiar ou de manejo sustentável de certas colheitas que preservem o meio ambiente, a origem desses alimentos, né? A empresa que fornece esses alimentos, toda a cadeia produtiva está preservando o meio ambiente. E aí você vai firmar parceria com esse tipo de empresa para ela fornecer as refeições dos trabalhadores. Você pode ter uma parceria com assistência médico-hospitalar, com convênios que possuem a certificação ambiental, pode ser um dos critérios. Olha, os nossos funcionários só vão ser atendidos por hospitais que estão cumprindo as normas ambientais e, inclusive, seguem a ISO 14001, por exemplo. O processo de desenvolver significa oferta de cursos de capacitação e treinamento na área ambiental, a partir de consultoria externa principalmente. Você vai desenvolver e capacitar as pessoas para atuar na área ambiental.
Então, a implementação do próprio processo de mudança organizacional, no caso de empresas não sustentáveis, ou seja, você vai ter que capacitar as pessoas, e inclui também o desenvolvimento de lideranças e motivação dos funcionários para a criação de valor sustentável. Manter um bom sistema de comunicação e cooperação com os colaboradores, facilitando a disseminação de ideias sustentáveis. Você pode ter um espaço de recreação, que pode ser as sedes campestres, com valorização da natureza, então você tem essa pegada mais ecológica nos espaços de lazer dos funcionários. Você também tem a prevenção de acidentes que se comprometem com a segurança do trabalho, a ISO 45001, e a gestão de risco ambiental que está inclusa na própria ISO 14001. Manter os funcionários também, se o funcionário enxerga um valor sustentável na empresa, ele pode querer ficar nessa empresa mesmo que um concorrente ofereça um salário maior, porque chega um determinado ponto, a própria pirâmide de Maslow explica isso, que o funcionário não está num ambiente só por dinheiro. Existem outros fatores, como o reconhecimento, que nós inclusive falamos no início desta aula. Por fim, o processo de monitorar tem a manutenção do banco de dados dos colaboradores com seus resultados e competências, ou seja, você vai monitorar os resultados e quais habilidades os colaboradores estão adquirindo, mas esses resultados podem ser muitas vezes voltados para as questões ambientais. Olha, uma gestão de informação deve levar em conta também indicadores ambientais, funcionários que geram menos lixos, entre outras coisas. Pode ser utilizado, por exemplo, a adoção do teletrabalho. O teletrabalho ele reduz a pegada ecológica dos funcionários. Se o teu funcionário consegue produzir o bastante fora do ambiente de trabalho, isso é um lado bom para a produção, mas também um lado bom para a sustentabilidade, porque, por exemplo, ele não precisa se deslocar para ir para o trabalho, ele não vai gastar a gasolina do carro dele, por exemplo, ele vai deixar de emitir CO2, entre outras coisas. Então vai ter uma redução na pegada ecológica aí, a questão do home office.